Gabi. Eu sou a Ana. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre a sexualidade. Já faz um tempinho que a gente fez um vídeo aqui no canal sobre orientação sexual, só que a gente achou muito importante fazer um vídeo especificamente sobre a sexualidade, que é um assunto que as pessoas falam muito pouco, então a gente quer trazer essa visibilidade pra esse assunto que é muito importante e afeta a vida de muitas pessoas. Então, por isso a gente trouxe a Ana aqui pra falar sobre isso. A Ana sabe falar muito melhor do que a gente pesquisou, mas ela tem experiência e pode falar com muito mais propriedade do que a gente pode falar. Então, seja bem-vinda, obrigada. A sexualidade, né? Essa coisa aí que não existe, que é esquisita, que ninguém sabe direito sobre. A sexualidade, ela é uma manifestação, assim, de desejo sexual e como a homossexualidade, né, que é o que a gente conhece, ela tem gradações também. Tem as pessoas que são assexuais, que realmente não tem desejo, as pessoas que são assex grey ou agrey, enfim, muitas nomenclaturas, que são pessoas que sentem um desejo assim de vez em quando, e tem as pessoas demissexuais, que são as pessoas que sentem desejo quando elas têm algum tipo de conexão emocional ou admiração, carinho, enfim. Aliás, tem uma tese que chama Minha Vida de Ameba, que é muito boa. E por que é Minha Vida de Ameba? Porque as pessoas às vezes falam assexuado, e não é assexuado. Assexuado é tipo bactéria que se reproduz de maneira não sexual. O termo mesmo vem de não manifestar a sexualidade. Exatamente. É por isso que eles falam da zona cinza, assim, que seria entre uma coisa e outra, assim. Tem as pessoas que realmente não sentem desejo e tem as pessoas que sentem total, que são as pessoas que são alossexuais. Mas aí tem todo um caminho no meio, gente. As pessoas podem se encontrar nesse meio do caminho também. Não se sabe raiz disso, assim. Se a pessoa é assexual, não quer dizer que ela passou por um trauma ou por algum problema ou que ela tem alguma deficiência biológica ou qualquer coisa assim. Acho que é meio como a sexualidade normal. Você não sabe muito bem de onde surge, de onde vem, assim. A gente só sabe que ela existe, que ela tá aí. E nós não somos puros e castos, nós não somos super inocentes. A gente não deixa de fazer porque a gente quer, enfim, se purificar de qualquer coisa ou porque a gente acha que sexo é uma coisa muito suja e horrorosa. Não é isso, tá, gente? Isso é uma manifestação de desejo. Isso não tem a ver com você ser abstêmio ou qualquer coisa assim. Não tem tanto a ver com a frequência sexual, tem a ver com a frequência do seu desejo. Para as pessoas assex, existe uma lista imensa de coisas que são melhores do que sexo, sabe? Então que existe uma piadinha interna muito boa que a sexual gosta de bolo, sabe? Que a gente gosta mais de bolo do que de sexo. Mas é porque tem outras coisas que são tão interessantes quanto ou mais interessantes, gente. Assim, superem, sabe? Existe coisa mais legal. Existem outros prazeres, né? Existem outros muitos prazeres e às vezes você fica focado só no prazer sexual, você perde outras coisas também. É meio difícil você descobrir que você é assexual. Não é difícil você descobrir, é difícil você descobrir que isso tem um nome. Eu, por exemplo, ficava com meninos, assim, normalmente e tal, mas eu falava assim, ai gente, é meio esquisito esse negócio aqui, né? Não sei, eu não gosto muito disso aqui, não gosto tanto quanto eu deveria. Mas não tem quanto deveria, assim, também. Não tem essa coisa de ter que gostar de um jeito ou de outro. Eu ficava meio que por pressão, assim, era sempre meio que uma agressão. E aí eu falei assim, é meio estranho esse negócio, deu uma parada. E aí fui me entender, sabe? Eu acho que na nossa sociedade muita coisa gira em torno do sexo, principalmente a imagem em Você não é relação feliz à se você não tem sexo. É tudo muito sobre sexo, assim, você vê na televisão, em revista, em anúncios, seja em novela, é tanto estímulo sobre sexo que eu acho que quando você não corresponde a esse estímulo, você deve ficar se sentindo tipo assim, nossa, tem alguma coisa muito errada comigo. Só que ninguém fala que é normal e que é ok você não sentir também tanta vontade ou não sentir nenhuma vontade. Você se sente meio ET, assim. Também existe uma outra coisa de que isso dentro do relacionamento pode causar um problema gigantesco. Porque se você é assex, não sabe direito que você é assex, a outra pessoa tá ali fazendo uma pressão e tal, é complicado. Eu acho que vem também uma dúvida que a maioria das pessoas tem quando pensa em a sexualidade. Tem como a pessoa ter um relacionamento? Assim, acho que a gente precisa falar sobre as manifestações românticas também. Tem jeito de você ser hétero-romântico, homo-romântico, bi-romântico. Existem pessoas assexuais que se relacionam com pessoas alossexuais com todos os tipos de acordo. Tem gente que, enfim, libera o parceiro, tem gente que abre mão dessa vida sexual ativa. A pessoa ser assexual e ela estar num relacionamento com você ou se envolver com você e não querer fazer sexo, isso
isso não é sobre você, isso é sobre a pessoa. Não importa se você é lindo, cheiroso, maravilhoso, incrível, inteligente, não força, porque isso não é legal. O que eu vejo muito de tudo que eu já li, assim, de pessoas dando relatos sobre serem assexuais ou demissexuais, é a questão do respeito, né, que não vem dos outros, assim, que quando você fala que você é assexual, não necessariamente que você use o termo, mas que você não quer ficar com as pessoas igual todo mundo fica. Então eu acho que uma dica pra todo mundo que não é assexual ou demissexual, se você não entende, mesmo assim respeita a pessoa, você pode não estar se sentindo dessa forma, mas pode ter outra coisa na sua vida que você não se encaixa, e você vai saber perfeitamente como que é isso. Por mais que você não entende, tenta procurar, conhecer, seja empático mesmo com a pessoa e tentar conscientizar as pessoas também mesmo, né, de que existem essas pessoas e que é importante que elas não se sintam más nos lugares que ela frequenta, nas amizades que elas têm. E o importante também é ter autoconhecimento, que pro caso dos homens talvez seja ainda mais difícil, porque o sexo tá muito ligado à masculinidade. E se você é menino e você não tem essa vontade de fazer sexo, como todo mundo fica te cobrando, como todos os seus colegas ficam falando 24 horas sobre sexo, você se sente deslocado, pode ser que você não esteja na sua melhor fase sexual, mas pode ser também que você seja assexual. Eu acho que o importante não é o que as pessoas pensam, primeiro é você estar bem consigo mesmo, você procurar entender, estudar, entender mesmo o que passa por dentro da sua cabeça, seus sentimentos, pra você poder saber lidar bem com isso. Porque o mais importante que eu acho é a gente estar bem com a gente mesmo que não tenha um nome, você não queira entrar numa categoria, não queira fazer parte de um grupo, é você se sentir bem com você mesmo. E se relacionar com você mesmo é a coisa mais difícil que tem. As pessoas falam que ser assexo deve ser muito mais fácil. Não é, sabe? Porque você tem que lidar com você mesmo e não é que uma coisa seja mais difícil que a outra, as duas coisas são muito difíceis. Se entender e se conhecer também é muito complicado. É um exercício de autoconhecimento muito bom, mas não é nada fácil. Eu acho que cada vez mais que a gente grava vídeo, a gente conversa sobre todos esses assuntos, eu acho que fica mais claro ainda que a gente tem que ser o que a gente quiser, porque nunca nada tá bom. Pra mulher principalmente, né? Assim, é sempre sai do espeto, cai na brasa, assim. É sempre um extremo. Qual é a saída? Não tem saída. Não tipo tem assim, saída. seja o que você quiser mesmo, porque... A saída é se amar, gente, porque senão, se a gente não se amar, olha, não vão ser os vai. estereótipos que vão acolher a gente. Oi Brasil, voltamos com mais um Perguntas Bi. Dessa vez a gente tá aqui com a Natália para falar para vocês sobre o universo dos assexuais. Esse pessoal que aparece pouco, mas consideramos pacas. Exatamente, vocês pediram muito! Natália pediu também. Você pediu? Pedi. Ela fez uma corrente no Facebook pra É, gente chamar. ela fez um spam, assim, pediu pra todos os amigos pedirem pra gente. Despacto. E a gente tá aqui pra falar sobre isso, que é muito importante, né? Um pessoal que parece pouco, mas que aqui vai aparecer muito com Natália. E Nath, conta pro pessoal de casa o que é a sexualidade. A sexualidade é falta de desejo de uma forma não patológica, assim. Apesar de ser uma patologia nos guias médicos e tal. Ai, que errado, né? É bastante errado. Né? Mas se eu não me engano, chama falta crônica de libido, alguma coisa nesse sentido. Gente. Nossa, como se isso te deixasse doente, né? Sim, não deixa, não Come incomoda, ostra. não Que escroto! Não é assim que se resolve. Comer amendoim. Não é só comer ovo de codorna que a pessoa vai ter vontade de transar, né? Mas é porque a Nath é alérgica a amendoim. Porque... Então, apesar de ser uma patologia nos guias médicos, não é assim na nossa vida e tal. A gente não se incomoda de não ter libido, de não ter vontade de fazer sexo. You are a special snowflake. Ai, que fofo! Do you wanna be a snowman? Gente, mas hoje tá que tá. Vamos centrar aqui no que é a sexualidade, vocês dois. Tá foda. Eu vou ficar Você vai voar, amiga? Eu vou ficar segurando essa vassoura. Se vocês saírem do tema, eu vou dar em vocês. Vai, tá bom. Continua, Nath. Quando eu me assumo assexual em alguns espaços e tal, às vezes eu escuto das pessoas, mas todo mundo é assim. E aí eu fico assim, então, não. Uma pessoa sexual não é simplesmente quem não faz sexo. Existem os celibatários, por exemplo. Eu duvido que todos os padres do mundo sejam assexuais. Nossa, eu também acho que não. Eu tenho certeza que não. Pois é. Então, assim, simplesmente o fato de você não fazer sexo não faz de você sexual. O que faz de você sexual é não sentir desejo da mesma forma que as outras pessoas sentem. Inclusive, tem gente que não considera a sexualidade como uma orientação sexual, como gay, lésbica, bissexual, etc. Seria uma coisa acima, a forma de percepção
expressão da sua sexualidade. Você é assexual ou sexual. E a partir disso você pode ser gay, lésbica, bissexual, pansexual, etc. E isso é muito interessante, porque aí então a gente tem duas coisas diferentes, né? Que é assexualidade e sexualidade. Então, eu, por exemplo, estou dentro da sexualidade, sou homossexual, sou lésbica, né? Victor também, gay, homossexual, tá dentro da sexualidade. Você está dentro da assexualidade. E aí, dentro disso, tem muitas gamas. Que já é a nossa pergunta 2. Quais são os diferentes tipos de assexualidade? Então, por exemplo, eu não sou assexual estrita, que seria quem não sente desejo por ninguém. Eu sou demissexual. Ela sente desejo pela Demi Lovato. Eu sinto. Pronto, falei. Eu precisava fazer essa piada. Essa piada é muito piegas, porque todo mundo faz. Mas enfim, demissexual é... Demissexual é uma pessoa que ela só sente atração por pessoas com quem ela tem laço afetivo. Isso não quer dizer que ela vai sentir atração por todas as pessoas com quem ela tem laço afetivo. E também não quer dizer que ela não possa sentir atração por uma pessoa com quem ela não tem nenhum laço afetivo. Ou seja, nada é regra. Exatamente. Né? Lógico, pode ter uma lésbica que algum dia sinta uma atração por um homem, pode ter um demissexual que um dia sente uma atração por alguém que nunca viu na vida. Sim. Mas essa atração provavelmente não vai se concretizar. Já aconteceu comigo de ficar com pessoas que eu não tinha conhecido e realmente é ruim, assim, dá nojo. Entendi. É uma coisa muito... Então, se você ama a pessoa, há a possibilidade de você ter relação sexual, é isso? Sim, e não precisa ser amor romântico, você pode ser amigo da pessoa. Ah, sim. É um vínculo afetivo. Sim, pode inclusive ser aquela coisa das celebridades que eu falei, você se identifica com ela, você cria um vínculo afetivo com essa celebridade e aí você passa a desejá-la. Então, peraí, então a gente tá aqui na gama assexuais, né? Assexualidade. Tem o assexual, que é at all, sem libido. Demi, ele é um assexual romântico, né? Sim, seria. E o que mais? Então, demissexual tá dentro de uma outra categoria que é a área cinza. Por que chamar área cinza? Porque assim como as sexualidades têm cor, a sexualidade também tem cor. A sexualidade é branco, sexualidade é preto. Então se você imaginar, sei lá, você abre o Photoshop, põe branco de um lado, preto de outro. No meio fica a escala de cinza. Por isso se chama área cinza, que é onde estão as pessoas que não são nem assexuais estritas, nem sexuais estritas. Por exemplo, eu sou demissexual e estou na área cinza. Todas as pessoas que se identificam como assexuais ou que não se identificam como sexuais, mas sentem atração esporadicamente, estão na área cinza. Pode ser demissexual, pode não ser, pode ter rótulo, pode não ter, até porque eu não conheço todos, não tem como eu falar. Mas tá tudo ali, entendeu? E pra vocês que querem saber mais sobre esse assunto, a gente recomenda o blog da Natália, que é... sobre o cinza.wordpress.com. Sobre o cinza.wordpress.com. Eu sempre quis fazer. Então, se você quiser ler os textos da Natália, que são ótimos, por isso até que a gente quis conhecê-la e por isso que ela tá aqui, é só entrar no blog dela. Parabéns pelo seu trabalho! Mentira, ela achou a nossa casa, fez uma barraca aqui na porta. Foi isso, eu trouxe um rifle. Ela pichou a rua, gente. Aí a Débora tava saindo, eu falei, olha, ou eu gravo, ou todo mundo morre. Nath, então isso significa que as pessoas que estão dentro dessa gama da sexualidade podem sim estar em um relacionamento, né? E quem pensa o contrário é só uma falta de conhecimento sobre o assunto. É claro, se você sente desejo por uma pessoa, você pode eventualmente estar em um relacionamento com essa pessoa. Mas mesmo assexuais que não sentem desejo, assexuais estritos, podem estar em relacionamentos, inclusive com pessoas sexuais. Basta essa pessoa sexual ser compreensiva o suficiente e aceitar essa pessoa da forma que ela é. Até porque se existe amor, não é complicado você aceitar a pessoa como ela é, né? E aí também entra numa parada que é explicar uma pessoa assexual em diferença com a pessoa aromântica. Ah, sim. Sexualidade e romantismo são duas coisas distintas, completamente distintas, assim. Sexualidade seria o que a gente sempre escuta, a homossexualidade, a heterossexualidade, etc, etc, etc. O romantismo seria a pessoa não por quem você sente atração, mas por quem você... Como eu posso dizer? Por quem você se apaixona. Então existem pessoas heteroromânticas que se apaixonam por pessoas do sexo oposto, do gênero oposto, desculpa. Existem pessoas homorromânticas, do mesmo gênero. Existem pessoas birromânticas. Existem pessoas panromânticas, existem pessoas aromânticas que não se apaixonam por ninguém. Então é assim, a sexualidade é a sua atração sexual. Realmente, né? Uma atração física. E o romantismo é a sua atração aqui do coraçãozinho, quando bate mais forte.
Resumindo, como diria o grande pensador contemporâneo, amor é amor e lança é o lance. Exatamente. E o pente? É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente. E qual que é a história da ligação do bolo com assexuais? Todo assexual é confeiteiro, que nem você? Na verdade, sim, a gente tem uma rede de confeitarias pelo Brasil. Genial, gente! Não, brincadeira. Amor aos pedaços é de uma... É uma piada, na verdade. Aconteceu que uma página de pessoas assexuais postou uma tirinha falando que assexuais gostam mais de bolo do que de sexo. E as pessoas não entenderam muito bem, tinha gente achando que a gente fazia coisas que não se deve fazer com o bolo. Nossa! Ou deve, gente, cada um sabe? Cada um, tipo, não é aconselhável porque você pode se queimar, enfim. Mas, né, se você quiser, enfim, cupcake é mais simples. E por causa disso virou piada, assim, entre pessoas assexuais, que assexual gosta de bolo. Muito! Demais! Mais do que qualquer outra pessoa no mundo! Porque assexuais fazem com bolo que elas não fazem com pessoas, que seria comer, no caso. Uma coisa que eu já escutei muito, assim, é que as pessoas perguntam se a gente pode assistir pornografia. Eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, gente. Pode. Não tá na Constituição que a gente não pode, não existe nenhuma lei no Código Civil, você não pega 10 anos de cadeia, tá bom? Você pode ver se você quiser, tem muitas pessoas que vêm, tem muitas pessoas que se masturbam e etc. Como tem muita gente sexual que não gosta de pornografia, tem muita gente assexual. Gente, vareia, é isso que vocês têm que entender, vareia, entendeu? De pessoa pra pessoa. Tudo vareia. Tudo porque... vareia. Exatamente. E quando você entra lá no Xvideos, não tem uma coisa assim, você é assexual ou você é sexual? Não É porque tem assexual a gente não deixa entrar no grupinho. Tá bom? Se você clicar sou assexual e manda você pro Candy Crush. E é isso, gente. Acabou o nosso vídeo sobre assexuais. Quem diria que seria um assunto tão animado, né? Com uma pessoa tão legal assim. Uma pessoa sexual, quem diria que seria? A gente achou que ia ser uma pessoa cinza, chateada com a vida. Achou que vinha aqui com crucifixo pra exorcizar todo mundo. Não, gente, mas é uma coisa que existe até o Bruno, que fez o vídeo sobre não monogamia, vai aparecer aqui, se você ainda não assistiu. Ele fala que ele odeia essa coisa de obrigatoriedade de sexo, né? Se você não transa, você não é feliz. Se você não faz sexo, você é uma pessoa amarga. E você tá mal-humorado porque você não transou ontem. Ele odeia isso e eu comecei a reparar que a gente faz muito isso, né? Isso é uma coisa que a mídia esfrega muito da nossa cara. Tipo, você tá folheando uma revista, tá escrito lá, sexo é vida. Aumente seu pênis. Não é, né? Necessariamente, se você quiser transar, você transa. Se transar te faz feliz, você vai transar. Se não te faz feliz, ninguém tem nada a ver com isso, né, Nath? Então, cada um faz o que te deixa feliz. Inclusive comer bolo. Inclusive comer bolo. Principalmente comer bolo, gente. E a gente quer saber o que você achou desse vídeo, o que você achava que era, né, esse grupinho de assexuais. Divulguem principalmente esse vídeo muito, muito, muito pra mais pessoas ficarem sabendo. Comenta tudo aqui pra gente. Comenta pra gente qual o seu tipo preferido de bolo e dá like no vídeo se você gostou dele, e também se você não gostou, você dá joinha. Aceita encomenda. Então, entra no blog da Nath, segue a gente nas redes sociais e, acima de tudo, se inscreva no canal das Bi. Isso mesmo, pra mais vídeos como esse. Se você quiser mais um vídeo com a Natália, você comenta aqui. Fica, vai ter bolo. Posso trazer um bolo na próxima, fazer uma demonstração do que é a sexualidade pra vocês. Então é isso. Beijo! Essa marca vermelha eu não apanhei, é porque eu tava tentando fazer um coraçãozinho aqui. É a terceira vez que eu tô tentando fazer esse coração e ele sempre sai ridículo. Mas não deu muito certo. Aí eu fui tirar e ficou... Mas continuando, o vídeo de hoje é informativo e eu quero falar pra vocês o que significa a palavra ace, depende do seu sotaque em inglês. Eu não tô falando aqui do sabão, eu tô falando aqui de um símbolo e uma nomenclatura da sexualidade. E ela vem de um trocadilho lá da língua inglesa. E esse trocadilho vem da palavra asexual. 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 Depende de como você for pronunciar isso em inglês. Se o início dessa palavra, ace, é nada mais do que como se fala o naipe de eyes lá em inglês, que é ace, e acabou virando um símbolo da sexualidade. Não só a palavra ace, mas sim também o naipe de eyes lá do baralho. E nós temos nesse naipe cada um significado dentro da sexualidade. Nós temos o as de copas, que representa os assexuais românticos, ou seja, não que eu quero fazer esse vídeo com esse coração, nem que seja de um jeito ou de outro.
E comparem com a Arlequina, mas não com eficácia. Nós temos white couples, que representam os assexuais românticos, ou seja, os assexuais que ainda têm interesse de relacionar com alguém de forma romântica. Quer beijar alguém, sonhar com uma pessoa, aquela coisinha bem Disney, ou não. E nós temos ainda o As de Espadas, que é o que representa os assexuais aromânticos. São os assexuais que não procuram esse tipo afetivo de relação, que envolve o amor eros, que é esse amor romântico. Isso não quer dizer que eles não sintam amor ou que eles sejam coração de pedra. Mas o As de Espadas é usualmente o que representa toda a comunidade Ace. Nós temos o As de Ouro, que representa o pessoal da área cinza. Mas que área cinza é essa? Não é não, Geórgio? Essa área cinza, gente, é uma síntese comprimida, representa nada mais do que os assexuais que sentem atração sexual em algum momento, em situações estritas, mas eles não deixam de ser assexuais por causa disso. E ainda nós temos o As de Paus, que representa os assexuais que ainda não se identificaram com algumas das posições anteriores. Aliás, o ser humano, ele acaba vivendo, ele se conhecendo cada dia mais, porque aliás ninguém deve ser colocado em uma caixinha, correto? E essa naipe acaba representando os assexuais que sentem-se assim. Aí você me pergunta, George, você é assexual? Claro que eu sou assexual, totalmente diferente um do outro. Nós vivemos em um mundo onde sempre colocam polos opostos, mas não, o mundo não é apenas de cabras e carneiros. E eu quero deixar claro com isso que dentro da sexualidade é o mesmo modo. Uma pessoa pode viver a sua sexualidade de um modo distinto do seu colega. Ou seja, nós podemos ter assexuais dentro da mesma minoria, porém vivendo a sexualidade de modos diferentes. Algum pode viver experiências sexuais de algum modo, achar isso inclusive natural, enquanto outros pode ter repúdio a essas experiências simplesmente porque não gosta, assim como algumas pessoas não gostam de Crocs. Tem gente que tem repúdio a Crocs. E uma pessoa que gosta de Crocs tem trauma? Não responda. Eu gosto de Crocs. Eu acho fofo. Eu acho caro, por isso que eu não tenho uma. Ou seja, não gostar de sexo é tão natural quanto não gostar de Crocs. Mas continuando, não anula o modo como uma pessoa vive sexualmente. Se ela se declarar sexual, você não pode deslegitimar ela. Porque o que mais acontece é a pessoa é assexual, aí ela acabou indo pra cama com seu namorado por qualquer motivo, conveniência, para agradá-lo ou qualquer coisa. Aí a pessoa fala, então tu não era sexual. Calma, se ela se declarar sexual, você não pode deslegitimar ela. Você não pode deslegitimar ela. Mas continuando, vamos entender que assexuais não são assexuados. Assexuado é um termo lá da biologia usado para seres que reproduzem. A produção assexuada é caracterizada quando um ser é capaz de fazer cópias de si próprio. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Seres assexuados são seres que conseguem se reproduzir sem a ajuda de outros seres. Um dos meios mais comum que é feito através da mitose, onde geram clones. Vamos ter um exemplo. Você corta lá uma estrela do mar, aí cada pedaço cortado vai gerar uma nova estrela do mar. Aí ele se reproduziu, ele fez clone de si próprio. Isso é uma reprodução assexuada. Então, seres assexuados não é o George Otávio. Porque se eu corto um dedo meu, não vai nascer do George Otávio desse dedo. O termo correto é assexual. Não vou entrar muito em detalhes, mas não precisa pensar muito que não é correto. É heterossexual e não heterossexuado, homossexuado, não é? Então, vamos entender aqui e como expressão sexual, já que a sexualidade é uma expressão sexual, uma pessoa pode expressar-se sexualmente sentindo desejos por um homem, ou então por uma mulher, ou então por nenhum dos dois, porque aliás o mundo não é feito apenas do gênero feminino e masculino, não é mesmo? E as pessoas assexuais, apesar de cada um viver de acordo com a sua individualidade, há um consenso dentro da comunidade que assexuais são pessoas que não possuem a atração sexual. Mas o que seria essa atração sexual? Que é meio confusa de muitos entender. A atração sexual é a vontade de transar, a vontade de fazer sexo. Essa vontade de chegar em alguém em sentido sexual com essa pessoa, os assexuais não sentem, ou é quase nula. Eu não sei se tá ficando claro, mas sabe aquela vontade que você tem de transar? Não, nós não temos. Nós não acordamos um belo dia e ficamos, nossa, que vontade de foder. Não. Eu acho que ficou bem claro. No entanto, quando nós falamos sobre isso, automaticamente muitas pessoas ligam
com a atração sensual, uma atração romântica, como se os assexuais não pudessem apaixonar por alguém, como se os assexuais não tivessem vontade de beijar alguém. Como assim? Não querem transar, mas querem beijar, se beijar e transar. Para! Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já teve vontade de ficar com alguém, haver aquela pegação com a pessoa, mas você não tinha um intuito nenhum de ir pra cama com aquela pessoa. Você só quis se sarrar, você só quis pegar aquela pessoa, você não quis mais nada, você não queria sexo, você queria apenas pegar com a pessoa. O nome disso é atração sensual, que é o desejo, a atração de realizar atos íntimos de cunho físico com outra pessoa, mas no entanto, sem o sexo está envolvido. Com certeza já deve ter passado por isso. Põe a mão na sua cabeça. Não quis o sexo, mas quis pegar a pessoa. O nome disso é atração sensual. Por outro lado, você já pode ter ido ou conhecido alguém que foi pra cama apenas para satisfazer o libido. Não houve muita pegação, não houve muito beijo, apenas satisfação sexual. Sentiu aquela atração sexual com alguém, que é a vontade de transar com alguém, transou e nada mais. O nome disso é atração sexual. Então, eu acho que eu tô deixando claro que existe a atração sexual e a atração sensual. O assexual não tem a atração sexual, mas no entanto, ele pode sentir a atração sensual. Ele pode sentir. E se ele sentir isso, não o deixa menos assexual por causa disso. Porque nós vivemos em um mundo onde continuamente o assexual tem que ficar se autoafirmando, porque por qualquer coisa ele é deslegitimado, como se ele fosse proibido de falar qualquer coisa até que se remetesse ao sexo, como se ele fosse um celibatário, como ele fosse um anjo que não fizesse parte desse mundo onde sexo é a base de tudo. Ou seja, gente, um assexual pode fazer piada de sexo ou não, isso depende de qualquer pessoa. Até pessoas que vão lá e buscam sexo, tem pessoas bem recatadas, belas e do lar, que são contra sexo e fazem sexo, né? Assexuais existem, assexuais não são doentes, não são frustrados, e é muito cruel você chegar pra um e falar que ele deve provar sexo. Sabe por quê? Possivelmente quando você teve a sua relação sexual, você teve a vontade de fazê-la. Você não fez ela por pressão, você não fez ela porque alguém te obrigou. Esse vídeo poderia ser enorme, eu poderia falar mais e mais sobre isso, mas eu espero que vocês tenham entendido que assexuais não são bonecos e manequins, e que assexuais não têm que agir conforme o que você pensa para eles serem assexuais, porque nós existimos e nós agimos conforme o nosso desejo, conforme o que nós achamos, não o que você espera de nós. E não é você que vai falar que nós não existimos, não é você que vai poder olhar pra gente e falar: ah, você não deve se comportar assim porque você não é assexual? Ah, não era que eu era sexual? Então, por favor, gente, vamos pôr a mão na consciência e aprender que a diversidade existe e que tudo que aprendemos no mundo não é verdade universal. Essa história que sexo é inerente a todo ser humano e que todo mundo precisa de sexo. Não é porque eu apareci de cueca que eu sou menos assexual por causa disso. Isso, o que acontece? O pessoal fala muito que eu sou egocêntrico, que eu me acho demais, que eu só penso em mim. Acontece, gente, que vocês estão errados. Eu procurar me amar, eu procurar me entender e dar prioridades ao que eu gosto, dar prioridades ao que me faz bem, não me deixa egocêntrico, não me faz me achar. Aliás, o que é se achar, né? Porque se achar, gente, é você saber o que você quer e você não esperar uma outra pessoa encher o seu papo para que isso aconteça. Porque às vezes você só precisa de um choque de realidade. Porque você não pode ficar esperando uma pessoa aparecer na sua vida para dizer quem você é, para poder lhe dizer o quanto maravilhoso ou maravilhosa você é. Esse mundo que vivemos é complicado simplesmente porque acabam ensinando que nós precisamos encontrar alguém e que essa pessoa vai nos completar e que essa pessoa é que vai nos encher nosso ego. E que nós não podemos encher o ego. Inclusive, quando uma pessoa demonstra amor próprio, sempre aparece alguém para falar: tá se achando, abaixa a bola. Tá errado.
Tá errado, parem com isso, porque qualquer pessoa que já tem um pouco de vivência sabe que ninguém vai encher papo de ninguém não. Ninguém enche ego de ninguém não, meus amores. Se você errar qualquer coisa na sua vida, você der um close errado, como estão se falando atualmente, isso vai ser lembrado o resto da sua vida. Você vai ser massacrado, o pessoal vai repercutir. Sabe quantos acertos que você fizer? Sabe quantos vão ser reproduzidos por aí? Quase nenhum. Então, quando você fizer uma ação boa, quando você tiver coisas boas, você tem que se enaltecer. Você tem que ser a própria pessoa que vai botar lá o seu ego pra cima e falar: isso aqui eu consegui, eu lutei por isso, eu sou assim porque eu consegui, eu venci, sabe? Eu me amo. Vocês não podem ficar esperando por alguém para fazer isso, porque vai aparecer alguém sim, mas para fazer o errado. Vai aparecer alguém para falar o quanto errado você está, o quão errado você foi. E não vai parar aí, elas vão continuar propagando para outras pessoas, acrescentando um ponto, um parágrafo e desenhando você como um monstro. Aí, enquanto isso, você fica frustrado porque os seus pontos negativos não foram exaltados, porque você simplesmente estava esperando uma pessoa para fazer isso. Meu amor, isso não existe. Você tem que se amar. Outras pessoas não vão fazer isso. E quando fazem no privado, uma coisa assim, bonitinho. São raras as exceções, sabe? Muito raras. O quão problemático é você precisar de alguém para falar quem você é, sabe? Você nasceu, você convive consigo mesmo 24 horas por dia, o tantos de anos que você tem para uma pessoa que não te conhece, sabe? Falar quem você é. Nem os seus pais ou as pessoas que lhe criaram sabem bem quem você é. E você sabe disso. As pessoas que lhe criaram não sabem muito bem quem você é. Às vezes elas não sabem muito bem. Oi, mãe. A senhora tá aparecendo no meu vídeo. Eu tô gravando, que a arroz tá esquentando ali e eu tô gravando. Tá bom. Tchau, mãe. Continuando. Eu não sei nem onde eu tava mais. Continuando, parem de falar isso. Parem de pensar que precisam de alguém porque você não precisa. Isso é uma coisa que tem que ser compartilhada. Porque as pessoas não se tocam disso. As pessoas acham. Eu não sei o que as pessoas acham. É uma coisa meio óbvia pra mim, sabe? Conclusão, sabe? Porque... não sei porquê. Por quê? Então eu trouxe isso porque vocês precisavam saber disso, porque é necessário.